Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês? E aí, estão descansados, né? Voltaram desse recesso bem tranquilos, bem em paz, não é? Eu continuo aqui em Nova York, lindamente, né? Olha só a vista que linda e maravilhosa do meu pôr do sol em Nova York, né? Afinal de contas, eu preciso aproveitar um pouquinho, né, gente? Gente, brincadeiras à parte, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam saudáveis, que vocês estejam descansados e, sobretudo, esperançosos diante desse segundo semestre que está iniciando agora. A gente tem algumas mudanças muito bem-vindas para poder direcionar aí as nossas aulas e, assim, do fundo do coração, eu espero mesmo que o mundo possa ter boas novas, eu gosto de pensar assim, boas notícias, boas ações, e que a gente receba essas boas ações, essas boas notícias com o coração esperançoso, de que dias melhores virão, de que em breve a gente tenha aí um mundo mais tranquilo para poder relacionar o homem com o seu meio, o homem com aquilo que é a habilidade da comunicação dele, com aquilo que é a interação que nós temos muito forte, tá bom? Espero que vocês realmente, vocês e a família de vocês estejam muito bem. Vamos começar nossas aulas? Vamos lá? Queridas, olha só. A nossa aula gravada, essa primeira aula gravada desse período, vai ser retomando a nossa atividade avaliativa do período anterior. Aquela atividade avaliativa que valia 40 pontos, falando sobre o combate à banalização da violência contra as minorias. Lembram-se dela? Então, nós fizemos aí um aparato de alguns pontos que eu acho que são bem importantes para a gente falar e ajudar a melhorar o texto de vocês. Primeiro ponto que eu queria que a gente tivesse em mente, galera, é que nós pedimos um artigo de opinião. E o que que todo artigo de opinião tem? Título. Já começa por aí, gente. Então, teve muitos de vocês que esqueceram de colocar o título. Ah, professora, mas não estava lá nas orientações que era para pôr título. Qual era o gênero que estava sendo pedido, gatíssimos? Artigo de opinião. Se o gênero exige um título, e galera, é um título desenvolvido, teve gente que colocou assim: a violência. Oi? A violência, a gente tem muita forma de violência por aí, gente. Então, assim, é um título que instigue, é um título que faça com que o leitor olhe assim e fale: caramba, eu quero ler esse artigo. Então, já começa por aí. Então, o gênero era artigo de opinião que tem por característica a obrigatoriedade do título. Então, titia ficou de olho vivo nessa historinha. Então, se vocês, porventura, receberam ali uma pontuaçãozinha menor com relação à estruturação do gênero, estava em cima disso. Outro ponto importante, que estava nas orientações, uso da norma padrão da língua portuguesa. Galera, o artigo de opinião pode ter uma leveza, ter uma simplicidade maior do que o texto dissertativo argumentativo. Mas, quando se tem nas instruções norma padrão da língua portuguesa, não dá para vocês utilizarem um vocabulário chulo, não dá para vocês utilizarem jargões do dia a dia, assim, vamos chutar o balde, tinha umas coisinhas assim, então não rola. Outro ponto que também estava nas instruções da proposta, a assinatura, gente, João da Silva ou Maria da Silva. Muitos não colocaram a assinatura e alguns colocaram o próprio nome. Galerinha, quem não colocou a assinatura foi lá sinalizado, teve perda ali da construção do gênero e tudo mais. Mesma coisa quem assinou com o próprio nome, só que quem assinou com o próprio nome tem uma situação que é mais tensa. Se fosse uma prova de seleção para um vestibular, para o PAS, para um concurso, você seria desclassificado, porque tem personalização, tem identificação do candidato. Nós não demos zero,
mas nós falamos muito sobre isso durante as nossas aulas de artigos de opinião. Um outro ponto que eu queria sinalizar com vocês, antes de começar aqui nas questões mais específicas, é a questão, gente, que nós solicitamos que vocês se posicionassem ali como um especialista. Alguns se posicionaram como sociólogos, outros se posicionaram como professores e tudo mais. Mas a grande maioria não teve interlocução com o leitor, nem um posicionamento do seu lugar de fala, do seu viés ali como uma pessoa que analisa aquele contexto, aquele tema. Então, é importante vocês terem isso em mente, gente. E aí entram situações que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho mais a fundo e que eu tenho falado muito para vocês, que é a questão do senso comum. Então, a grande maioria ficou ali no caso do Floyd, e assim, só citou e não desenvolveu. Até uns citaram colocando como se fosse o cenário brasileiro. Gente, isso é temeroso. Pensem além da casinha, sabe? Assim, vamos pensar além da caixa. Porque se coloquem numa posição de um candidato a uma vaga de um vestibular muito concorrido. Às vezes, a diferença ali é muito sutil para você ser aprovado no curso que é o seu sonho, ou no concurso que é o seu sonho. E se vocês olham somente no senso comum, gente, e para mim ainda o pior, citam uma fonte que não é confiável ou inventa alguma coisa. Teve gente que colocou exemplos assim, segundo o Wikipédia é uma página de construção coletiva que não tem uma fundamentação, não é confiável. Então, isso é aquela coisa assim, senso comum total. Lembrem-se que vocês estão aí com tempo para poder produzir o texto de vocês, para vocês pensarem no texto de vocês, para vocês buscarem referências. Isso é construção de repertório sociocultural. E repertório sociocultural, gente, transita em tudo que a gente olha ao nosso redor. É um filme, é uma notícia, é uma série, é uma novela, é o que estiver, é um livro literário, é um pensador, é o que estiver ao nosso redor, mas, sobretudo, para escrever um texto argumentativo, essas referências aí precisam ser arquitetadas, precisam ser desenvolvidas dentro do texto de vocês. E muitos eu coloquei um período dentro do parágrafo, 2 períodos só dentro de um parágrafo. Lembrem-se da estrutura de um parágrafo padrão, no mínimo 3 períodos, sendo o primeiro o tópico frasal apresentando ali a sua referência, o segundo período sendo o desenvolvimento autoral dessa referência com a proposta do texto, e o último período finalizando aquele parágrafo, dando gancho para o próximo ou fechando o seu texto. Então, assim, isso é importante, são moldes para um texto dissertativo argumentativo, para um texto argumentativo mais pessoal, né? Que são importantíssimos para vocês construírem um bom texto, ok? Vamos para alguns quesitos? Então, nós tínhamos aí, gente, vários elementos para análise do texto de vocês. E nós separamos aqui, em especial, uma aula com relação à norma padrão e à propriedade vocabular na redação. E estes 2 pontos foram, assim, significativos nas 3 unidades para a gente falar de modo mais especificado. Tinha gente que, por exemplo, como conteúdo, que é a questão da escolha, do repertório, da construção argumentativa, ficava ali com 9. Mas quando a gente colocava todas as falhas de microestrutura, que são as falhas de morfossintaxe, de uso da norma padrão, das características específicas do gênero e tudo mais,
a nota caía para 6,2. Olha, de 9 para 6,2. Então, são muitos elementos ali vinculados à norma padrão, à propriedade vocabular, repetição de palavra, uso de figura de linguagem que deixava aquilo ambíguo, ou trazia uma interpretação esdrúxula, uma interpretação equivocada para dentro do texto. Então, alguns pontos ali de ausência de desenvolvimento que a gente fala, oi, cadê ali complemento nominal, mas cadê o que complementa esse nome que ficou em branco? Aí a gente olhava e falava, cadê fio? Elementos de coesão, nós falamos tanto de coesão no primeiro e no segundo períodos. Então, ainda há formas da gente melhorar isso. Por isso que a gente, nas 3 unidades, optou em trazer essas marcações aí para vocês, ok? Por isso que a minha fala anterior não foi passando slide, porque eu tinha elementos específicos da unidade norte para passar para vocês. Então, vamos lá, esses desvios aí. Quando a gente fala de propriedade vocabular, a gente está falando de repetição indevida de palavras, de expressões informais, de expressões que não estão dicionarizadas, ou seja, que não estão recorrentes no nosso dia a dia, que não fez uso de aspas, tá? E figuras de linguagem que comprometa a clareza do texto, que traga ambiguidade, que traga assim, uma interpretação equivocada, que traga incoerência, tanto que eu grifei bastante essa questão da incoerência nos textos de vocês. Galerinha, repetição indevida de palavras. A gente teve ali casos diversificados. A pessoa repetiu muito a palavra banalização dentro do período. Banalização, 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 banalização. Então, eu grifei em especial em amarelo isso. Ou utilizou expressões equivocadas. Tomem cuidado, gente, como, por exemplo, ou expressões, assim, que poderiam acarretar uma interpretação equivocada. Como falar a ideia de, o preconceito racial, somos todos uma raça. Tomem cuidado, hoje somos todos de uma mesma construção, de uma mesma humanidade. Raça, para a biologia, tem uma especificidade. Se quer falar de questões étnico-raciais, ok, é até a expressão mais adequada dentro desse contexto, ok? Outros colocaram situações assim muito confusas, que permeavam uma noção de preconceito e que talvez não tenham consciência disso. Então, assim, eu sinalizei ali e pedi para poder buscar a referência desses conceitos. O conceito, assim, de machismo, o conceito de feminismo, o conceito de racismo. Então, eu falava, olha, busque a referência de tal pessoa. Conceito de lugar de fala. Quer ver uma expressão que apareceu bastante? Foi assim, nós temos que dar voz às pessoas XYZ. Então, eu estou deixando XYZ aí, porque alguns falaram sobre os grupos LGBTIQ+, outros falaram sobre as mulheres, outros falaram sobre os negros. Então, nós temos que dar voz. Pensem em uma coisa muito sutil. Se eu dou a voz para o outro, eu detenho uma hierarquia, um poder, que é de dar a voz a alguém. Eu posso tirar essa voz também. Então, isso daí é algo para se pensar sob o ponto de vista sociológico, filosófico, que, por sinal, é algo que a Djamila coloca, fala, nós temos voz, nós não precisamos que alguém dê voz. Nós temos a nossa voz e estamos exigindo o nosso lugar de fala. Olha só, nosso lugar de fala. E não que alguém nos dê a permissão de termos fala. Pensem nisso. Expressões extremamente informais que apareceram aí, a gente citou aqui, chutou o balde, mas tantas outras vieram à tona. Se vocês vão utilizar alguma expressão informal como essa dentro do texto, gente,
e que, se é muito necessário, sei lá, está falando sobre a violência doméstica, que foi a proposta para a segunda chamada aí, quem fez segunda chamada da avaliativa, e vai colocar uma expressão de violência doméstica sob o ponto de vista emocional, e essa expressão, ela traz aí implicações psicológicas, então chamar, por exemplo, uma pessoa de X, Y, Z, então colocar isso, entre aspas, dentro do texto, para mostrar que você está exemplificando e não fazendo uso dessa expressão informal dentro do seu texto. Isso quando o texto exige o uso da norma padrão, como era o caso do nosso. Colocamos aqui algumas expressões para vocês. O uso de através de. Amores, através é para atravessar. A ideia de transpor. Então, através da ponte, então o transpor a ponte, vejo a estrada. Através da janela, vejo o pôr do sol. Agora, o através com sentido de por meio de, com o sentido de formas de, não é devido, ok? Então, é trazer à tona, galera, o uso de expressões por meio de, é o mais adequado aí. Então, nós sinalizamos isso daqui, ok? Aqui são fragmentos de textos de várias unidades, tá? Vou deixar isso bem claro, em nenhum deles a gente deixou aparecer o autor do texto. Nós marcamos aí alguns pontos específicos conforme a nossa necessidade aí dentro da nossa aula de hoje. Um outro ponto que eu até aproximo aí para vocês é o seguinte: lembram-se, isso em especial da unidade norte, tá, gente? Lembrem-se daquelas situações que são genéricas demais, generalizações demais. Isso não é bem-vindo dentro de um texto argumentativo. Então, virar e falar assim, precisamos fazer com que as pessoas tenham conscientização. Eu olhei aqui a conscientização que está em grifo, que a gente tentou tirar e não conseguiu depois. Gente, o que é ter conscientização e como que isso é, de fato, um combate à banalização da violência contra as minorias? Só conscientizar. Isso é uma generalização. Então, eu tenho aí senso comum pleno, já dando uma dica aí dessa história do senso comum que vai aparecer bastante. Outra coisa, gente, o uso da expressão por conta de. Gente, por conta de é informalidade demais. Então, a gente tem aqui, todos esses reprimidos já sofreram algum tipo de violência por conta da ignorância presente na sociedade. Já vem aí uma série de quesitos. Qual o conceito de ignorância que está trazendo aí? Se é a falta de conhecimento ou se é a agressividade. Então, é importante sinalizar isso. E o por conta de, que é uma marcação de pessoalidade. Aproveito o ensejo para demonstrar aqui palavras, letras ou palavras muito juntas ou muito separadas foram sinalizadas dentro do texto de vocês. Eu sinalizei em especial em verde, que é para ficar assim bem marca-texto total. E o uso do etc, entre outras, que vocês adoram colocar para poder encher o texto. Galera, olha só, contra mulheres, pessoas LGBTQI+, negros e etc. Quando a gente usa um etc, a gente não precisa do e antes, porque o etc já é uma expressão latina, né, abreviada aí, que é o et cetere, que vem do latim bonitinho. Então, não há necessidade. E aí eu vou ser mais incisiva. Se você coloca etc, entre outras formas, entre outras questões, e por aí vai indo, só para poder encher espaço, vai ser assinalado como propriedade vocabular, por incrível que pareça. Porque não tem necessidade disso, como mulheres, pessoas LGBTQI+, e negros no Brasil. Ponto. Mas tem outros casos, deficientes. Ok, mas você vai citar deficientes aqui nesse seu texto? Lembre-se disso, ok? Se você não vai citar, você não precisa colocar ali na sua listinha. Se você quer, por exemplo, sistematizar na sua redação um caso
contra minorias, no sentido de mulheres e pessoas LGBTQI+, pode sinalizar somente o como mulheres e os grupos LGBTIQ+. Pronto. E vai para o seu texto, vai para a sua argumentação. Ok? Então, esse por conta de pode ser substituído devido a, e aí se o que vier na frente for palavra feminina, devido à agressividade, então crase. Se for masculina, devido ao momento, então vai vir a e mais o. Ou em razão de, por causa de, são expressões de norma padrão. Outro ponto, e esse foi assim gritante, gente, coesão com o uso do pronome relativo onde. Gente, o onde é só usado para retomar lugar. Lugar. A casa onde moro. A cidade onde habito. É lugar. Não é para situações diferentes dessa, como é o caso aqui. Isso acontece por uma cultura antiga, onde hábitos machistas são reproduzidos. Cultura antiga não é lugar, então não pode ser onde aí. Então, em que é o ideal nesse contexto, no qual, dependendo da situação, agora onde somente retoma lugar. Expressões o mesmo, a mesma e afins, pelo amor de Jesus Cristo, não utilizem substituindo algo colocado anteriormente. Please. Então, aquela instruçãozinha que tem, assim, perto de elevador, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Gente, é totalmente fora da norma padrão. Verifique se ele se encontra parado no andar. E vocês têm utilizado demais o mesmo e a mesma para evitar repetição vocabular. Então, existem trocentas formas de vocês diminuírem a repetição vocabular sem utilizar o mesmo. Olha aqui, gente. Assim, a violência, a banalização da mesma. A violência, a banalização da família, a violência, a banalização exposta em tal contexto, a gente não pegou aqui tudo, né? Contra esses grupos. Agora, da mesma, você olha e fala assim, meu Deus, está retomando o quê? Quando que eu uso mesma e mesmo? Quando eu quero dar ênfase. Eu mesma fiz o bolo, nós mesmos fizemos o trabalho. Agora, a mesma se julgou agredida. Ela se julgou agredida. Joana se sentiu constrangida diante da fala de Pedro. Ela demonstrou que se sentiu ofendida diante de tal situação. Então, usa um pronome nessa história, usa um sinônimo. Agora, a mesma vai buscar as autoridades. Não, ela deve buscar as autoridades para sanar esse problema. Então, fica bonitinho, fica objetivo, evita, gente, ambiguidade como a gente tem aqui. Assim, a violência, a banalização da mesma quem? Da mesma quem, ser humaninho? Então, tem que ficar atento a isso. Lá nos elementos de morfossintaxe, o que é morfossintaxe? O que a gente sinalizou como morfossintaxe? Os elementos de morfossintaxe eu grifei todos em vermelho. Alguns eu sublinhei, outros eu grifei como marca-texto, outros eu ainda fiz seta para poder retomar, para poder trazer isso à tona. Pontuação, uso de vírgula, de ponto final, de travessão. Teve gente que usou frases muito curtas, outras frases muito longas. Então, eu sinalizei isso e ainda coloquei ali uma chave para mostrar que a frase estava curta ou que estava longa demais e coloquei tudo bonitinho. Emprego e colocação de pronomes, de colocação pronominal e de pronomes demonstrativos. E alguns que eram com a ideia de coesão, eu marquei em roxo. Em roxo.
Então, tudo que foi coesão, ausência de elementos coesivos, eu marquei em roxo para vocês. Omissão de termos ou períodos truncados, eu grifei também em vermelho e coloquei uma chavezinha no início e no fim do truncamento. Alguns eu ainda escrevi assim, incoerente, ideia truncada, ideia superficial também, ou ideia não desenvolvida. Coloquei esses elementos, porque teve gente que começou ali com uma subordinada adverbial e parou no meio do caminho, não tinha oração principal. Aí a gente fica, então, uma subordinada ali adverbial, mas cadê a oração principal para ter sentido? Concordâncias e regências também foram assinalados bonitinho. As questões de regência, gente, nominal e verbal com uso de crase, eu marquei na acentuação para vocês, tá bom? Então, não vai aparecer no nível da morfossintaxe, vai aparecer como acentuação. Vai estar em vermelhinho. Então, se tem um A ali que está com o acento de crase e eu coloquei em vermelhinho, significa que ali não era para ter crase. Se é um Azinho que está em vermelhinho e não tem acento nenhum em cima, significa que ali deveria ter crase, ok? Termos sem complementos. Gente, a gente pegou muito, muito mesmo. No Brasil, as minorias lutam diariamente para combater a banalização da violência. O que você chama aqui de minoria? E aí vem aqui, tornam recorrentes e então enraizadas. O que é enraizado? E o grande mote aqui foi exatamente nesse trecho. Embora exista uma grande luta contra a banalização. Banalização de quê, gente? Então, a palavra banalização exige um complemento preposicionado. Então, banalização aí exige um complemento nominal. Então, banalização a quê? Ou do quê? Ok? Então, exige um complemento. A gente marcou bastante isso daí. Uso de vírgula, muita gente separou o sujeito do predicado, outros fizeram bonitinho aqui, como é o caso desse início aqui, ó. Eu tenho uma vírgula que é após o assassinato do Floyd, eu tenho aí um adjunto adverbial deslocado, então vírgula certinho. Um afro-americano asfixiado por um policial em maio de 2020 reacendeu-se. Gente, reacendeu-se um momento negro, não só nos Estados Unidos. Aí, gente, qual é o sujeito dessa oração? O sujeito aqui, em tese, era para ser quem? Afro-americano. Um afro-americano que foi asfixiado, reacendeu nessa situação, reacendeu esse movimento de combate ao racismo nos Estados Unidos. A gente tem, além de um problema sério de construção de sujeito-verbo aí, separado por vírgula, uma estruturação truncada nessa frase. Então, muito complexo isso. Período longo, ó, foi marcado aqui com a chavezinha. Olha o tamanho desse período, gente. Aí o outro mais curto. E num parágrafo inteiro, 2 períodos. Não tá legal, feio, muito feio isso, não pode. Então, 3 períodos em média, um parágrafo padrão, no mínimo, né, melhor dizendo. E, gente, ficar atento, que a gente começa a olhar aqui, ó, e tem um monte de trechos explicativos. Aí, quando você vai ver, esse parágrafo aqui não tem uma construção adequada de argumentação. Outro caso, uso inadequado de pronome relativo aqui, gente. A gente tem aqui, em especial, o em que. O em que traz a ideia, quando a gente tem preposição antes do pronome relativo, o verbo tem de me exigir isso. E esse em que retoma algo dito anteriormente. O que foi dito anteriormente foi a Revolução Egípcia de 2014, de 2011. Posso citar como exemplo a Revolução Egípcia de 2011, com a queda de, eu não sei como se pronuncia, gente, eu acho que é Hosni Mubarak, eu acho que é assim que é a pronúncia, em que o movimento foi organizado pelo Twitter. Então, esse em que, peraí, foi a revolução ou foi queda? Como está próximo de queda aqui,
vai ser queda. E a pessoa quer voltar aqui para a revolução. Então, não está adequado, está uma construção equivocada. Tal revolução, tal movimento foi organizado pelo Twitter. Era melhor ter colocado um tal aqui, ok? Espero que tenha sido claro. Eu espero que esses exemplos aí que eu trouxe para vocês tenha clareado um pouquinho a cabecinha de vocês em relação a essa construção sintática, essa construção morfossintática e também as questões desse gênero artigo de opinião, a proposta que nós pedimos, e que em breve aí vocês vão receber essa redação corrigida, vocês vão poder ver os textos de vocês bem assinalados e tudo mais. Em alguns eu coloquei coraçãozinho por conta da argumentação muito bem feita, da estruturação muito bem feita. Em outros, eu coloquei uma interrogação daquilo que precisava ser desenvolvido. Eu espero que tenha ficado uma correção clara para vocês, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem tirar essa dúvida na nossa aula ao vivo, na nossa aula de laboratório de redação, principalmente, que está aberta para a gente tirar dúvidas quanto às correções. E também a parte pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagenzinha que a gente responde aí com tranquilidade. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês. Sejam bem-vindos a esse segundo semestre. Eu espero que vocês venham assim com a alma renovada, tá bom? Beijocas!